Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para estudarmos a América Holandesa e a América Francesa e a gente então completar, né, as principais colonizações que tivemos na América, né, como um todo, seja ela latina ou anglo-saxônica, beleza? Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, né, comenta o que está achando do vídeo, né? Curte e compartilha. E agora sim, vamos lá, né? O que que você precisa saber, né? Quem que foi os primeiros países a colonizar tudo? Você já sabe de cor salteado, que foram os países da União Ibérica, Portugal e Espanha, certo? Quem veio depois veio atrasado, né? E teve que dar os seus pulos, cara, porque quem controlou as melhores terras, né? As terras mais fáceis, digamos assim, foram Portugal e Espanha, beleza? E aí, para tentar recuperar-se, né, a gente vai ter os outros países aí vindo lá de trás, né, nessa corrida, e a gente vai ter então Holanda e França, né, sendo esses dois países que vão ter algumas terras, mas não tantas quanto os outros. Então, vamos embora começar, né, falando da Holanda, né? A Holanda que a gente viu vai ter aí duas invasões importantes no Brasil, tá? A primeira invasão não vai dar certo e a segunda invasão sim, tá? Eu recomendo bastante que vocês vejam as aulas específicas desse assunto, tá? Quando a Holanda ela invade o Nordeste brasileiro, primeiro ela invade a Bahia, né? Não dá certo, ela volta para casa triste, sem nada nas mãos, né? Cabisbaixa, né? E aí vendo que ela não tinha condições de invadir o Brasil, ela vai montar a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Que seria então meio que nos dias de hoje seria uma empresa privada, né? Naquela época não exatamente dessa maneira, mas que seria então essa autarquia, digamos, essa organização à parte que iria gerir enfim, as Índias Ocidentais, né? Que iria gerir as possíveis colônias holandesas, né? As possíveis colônias flamencas do futuro. E aí então a Holanda vai ceder o direito, né? Enfim, de qualquer tipo de colonização holandesa para a Companhia das Índias Ocidentais por 24 anos, tá? E vai ser nesse exato momento que a gente vai ter a Holanda invadindo o Brasil pela segunda vez e sucedendo, né? Conseguindo aí ter resultados bons, tá? Por um bom tempo aí, beleza? Então a gente vai ter aí a Holanda se instalando, o que a gente conhece como Brasil holandês, certo? E tem aula para isso, então recomendo que vocês assistam, tá? E além disso, a Holanda também vai ocupar outros territórios, né? A gente aqui conhece, a gente vai falar bastante em Antilhas, né? O que são Antilhas? As Antilhas são as ilhas, né, da América Central, tá? É o que a gente conhece como América Central Insular, né? Que são aquelas várias ilhas, aquele arquipélago, né, que a gente tem ali na América Central. Então, essas ilhas, né, a gente chama de Antilhas aqui nesse contexto histórico, e quando a gente estiver tratando de Antilhas holandesas, certo? E a principal delas, Granada, tá? Que foi a principal Antilha holandesa. A gente vai ver também que tem as Antilhas francesas, beleza? Além disso, a gente também vai ter a Guiana que a gente conhece, né? Só Guiana, né? Que é a Guiana holandesa, tá? Que foi ocupada aí pela Holanda após a expulsão, né, da Holanda aqui do Brasil. Ela vai se instalar na Guiana e em Granada e outras Antilhas, tá? E além disso, a gente vai ter também, lá para o início do século XVII, a Holanda chegando em um território mais ao norte, tá? Com alguns colonos, assim, uma frota pequena, em uma região que eles chamaram de Nova Amsterdã, certo? Amsterdã, a capital da Holanda, e a Nova Amsterdã, então, que hoje é o que vocês conhecem como Nova York. Olha só que interessante, né? 40 anos depois da ocupação de Nova Amsterdã, os ingleses ocupariam aquele território e dariam um outro nome para a região, tá? Mas saibam que já foi, né, um território holandês, a Big Apple, né, a maior cidade, a cidade mais importante do mundo, digamos assim, né? Então aqui uma imagem, né, do que seria esse primeiro contato, né, dos holandeses e as primeiras vilas formadas em Nova Amsterdã. Beleza? E agora falando um pouquinho da França, né? A França que teve um pouco mais de êxito, né? Pelo menos um pouco mais de volume territorial do que a Holanda, né? A Holanda que ainda assim que tenha tido pouco volume, mas a Holanda ela basicamente era a top da balada em relação ao comércio da cana-de-açúcar, tá? Eles controlavam praticamente todo o processo, né? Eles controlavam principalmente as etapas de refino e transporte,
e por isso que eles arcavam com quase todos os lucros, tá? O que é muito bom, né, para os holandeses, muito bem, obrigado. Mas ainda assim, né, poucos territórios e pequenos territórios. A França não. A França ela conquistou vários territórios, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? O azulzinho são os territórios franceses. Que, Bruno, não parece ser muita coisa, né? Mas no contexto onde já tinha tudo sido quase ocupado, né? Quase tudo ocupado por Portugal e Espanha, tá ótimo para eles, né? Então a gente vai ter aí a França tentando ocupar o Brasil, mais um país aí tentando invadir o Brasil. A gente tem aula disso também ali em invasões estrangeiras, tá? Tem uma aula específica para isso, né? A França que vai tentar se instalar no Rio de Janeiro, né? A França Antártica e também no Maranhão, a França equinocial, tá? Então recomendo que vocês assistam esse vídeo também que eu dou mais detalhes sobre isso. Ambas vão fracassar terrivelmente, tá? Eles também vão ocupar Antilhas, tá? Como, por exemplo, Guadalupe, tá? É uma das Antilhas que eles vão ocupar. Haiti também vai ser uma das ilhas que eles vão ocupar. Antes era a Ilha de São Domingos, que era uma ilha espanhola, que eles vão invadir, a ilha espanhola de São Domingos, né? Que vai virar, então, Saint-Domingue, né? Francês. E, então, o Haiti vai ser uma colônia francesa, tá? Que lá para o século XIX iria então ficar independente, né? Iria ficar independente. A primeira e a única revolução, né, que teve, que não foi orquestrada por uma classe social dominante, né? Que foram os escravos, né, e os servos haitianos que conseguiram a independência, certo? E além disso, também a França vai ocupar o Canadá. Olha só que interessante, uma pequena frota ali, tá? Que vai chegar ao norte da América, vai ocupar a província que hoje a gente conhece como Quebec, tá? E dali vai se espalhar para o interior do continente americano, tá? E eles vão então ocupar essa região do Canadá, que depois vai ser perdido pela França na Guerra dos 100 anos, né? Na Guerra dos 7 anos, e a gente vai ter uma aula específica para isso, já tem no canal também. Espero que você olhe em algum momento ali, né, da cronologia. Beleza? Outra coisa, vocês podem ver também que aqui nos Estados Unidos, mais ao sul também era francês. E hoje em dia, né, mais ali ao sul, a gente conhece aquela região ali como Louisiana, né? O estado de Louisiana, ele tem origens francesas, ainda assim, ainda hoje em dia, né, a gente tem comunidades que falam francês fluentemente, tá? Descendentes dessas pessoas que ocuparam nessa época, tá? Mas que foi um território vendido na época lá que o Napoleão precisava de dinheiro para fazer as suas várias artimanhas europeias, né, de guerra e tudo mais. Quando o Napoleão estava precisando de dinheiro, ele vai vender esse território por uma bagatela, tá? Foi muito barato e os Estados Unidos então vai ampliar as suas possessões. Isso lá em 1803. Tá? Além disso, a gente tem, é claro, a Guiana Francesa e as Antilhas, como eu falei para vocês. Beleza? Sobre ocupações é isso, tá? Não tem muito detalhe para você aprender sobre ocupações holandesas e francesas. O que vai cair no vestibular, no máximo, é isso. Você saber quais foram, certo? O vestibular ele não vai te cobrar detalhes muito específicos. São mais algumas características e o contexto, é claro, que é o mais importante. Na derrocada, né, de pioneirismo das grandes navegações, tiveram que ficar com os piores territórios americanos. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver também no contexto de imperialismo, quando algumas nações que vão completar a industrialização um pouco tardiamente vão acabar ocupando os piores territórios, digamos assim. Isso aconteceu no colonialismo e também no neocolonialismo. A grande diferença é as nações que se desenvolveram primeiro, né, aquela questão de unificação, de mercantilismo, de busca de mercados, nessa época, né, que a gente está vendo aqui de colonização, essas nações, as que vieram depois nesses quesitos, elas vão acabar pegando os piores territórios e os menores territórios, tá? E, no caso francês, vão acabar perdendo o que conquistaram, né? Seja por guerra, né? Seja por venda, né? E aí foi a estratégia do Napoleão que acabou não dando muito certo, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Beijão. Vejo vocês numa próxima. Valeu!